Para azar do Brasil, o maldito demônio nunca descansa. Agora querem ressuscitar o maldito imposto sindical, aquele que já foi enterrado na reforma trabalhista e que financiava os sindicatos que serviam como instrumento político da esquerda, usados para desestabilizar qualquer governo que não lhes interessasse. Eram 4 bilhões por ano para aquele pessoal fazer arruaça, fazer baderna. E isso pode voltar, e da pior forma possível. Há uma proposta de emenda constitucional pautada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com possibilidade de ser aprovada. E mais, além do maldito imposto sindical, essa proposta cria um conselhão que vai ter poderes, inclusive, com força legislativa, usurpando os poderes do Congresso. É o superpoder aos sindicatos e às centrais sindicais, um absurdo. Aquilo é digno de estar na Constituição da União Soviética, jamais na Constituição do Brasil. Ainda vai haver discussão, essa proposta pode ser votada já na semana que vem, porque houve um pedido de vistas hoje, mas ninguém prestou atenção, o Brasil não está alerta a este problema e este grande retrocesso, imensurável retrocesso, pode acontecer. Infelizmente, a verdade é uma só. O Brasil não precisa de inimigos externos. Já há inimigos nascidos aqui o suficiente para arrebentar com o país. Paulo Eduardo Martins, direto do que resta de Brasília. PEC 196, a volta do fantasma do imposto sindical. Querem ressuscitar o imposto sindical. São 4 bilhões por ano que podem voltar. Existe uma proposta de emenda constitucional pautada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com possibilidade de ser aprovada e que, entre outros, cria um conselhão com força legislativa, usurpando os poderes do Congresso. A proposta confere um superpoder aos sindicatos e centrais sindicais. Essa proposta pode ser votada ainda na semana que vem. Está sendo chamada de PEC do Soviete. Nas redes sociais, a hashtag Imposto Sindical Nunca Mais está em alta no Twitter, mostrando a revolta da população que a cada dia mais tem a certeza de que temos mais inimigos dentro do Congresso Nacional do que fora dele. É basicamente o seguinte: primeiro o autor, né? Quer dizer que é o pai da criança dessa estrovenga. É o Marcelo Ramos, anote o nome, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Pois bem, ele é o autor dessa PEC. O que essa PEC faz? De maneira muito sintética. Ela faz uma alteração, na verdade, no artigo 8º da Constituição Federal, que é o artigo que regula relações de trabalho e estrutura sindical, né? Pois bem, essa PEC, o que ela faz? Ela, na verdade, ela irá institucionalizar instituições sindicais como CUT, CGT, Força Sindical e outros. Ou seja, é uma PEC que foi feita, daí que recebe o nome de PEC dos sovietes, já está criando aquilo que é uma prática comum da esquerda, ou seja, criar conselhos, órgãos paralelos aos poderes reais instituídos, que é o parlamento, o executivo, o legislativo, cria um chamado conselho, cuja função, entre várias coisas, na prática, dá a ele uma função legislativa. Esse que é o grande problema dessa PEC. Nós estamos nos atendo muito à questão do imposto sindical, que também está presente ali, de maneira embutida, né, como um jabuti, mas, a bem da verdade, é mais do que o problema do imposto sindical, que já é por si só gravíssimo. É uma PEC que, na prática, cria uma instituição paralela às instituições do Estado brasileiro, que vai ter um poder legislativo, no seguinte sentido: esse conselho, proposto por essa PEC, ele vai ter o poder de regular relações de trabalho. E vai regular como? Ouvindo as pessoas que trabalham, que empreendem? Não. Ficará na mão de uma estrutura sindical que, como nós sabemos, é controlada ou pelo crime organizado, ou pelos comunistas, ou os dois juntos, na maioria das vezes, ou por estruturas corruptas e viciadas. Essencialmente isso que é a estrutura sindical brasileira. Ela passará, então, essa estrutura a legislar
para todos os fins práticos que interessam, qual vai, a legislar e determinar qual vai ser a natureza das relações de trabalho no Brasil. Essa PEC, se aprovada nos termos que se encontra, com a criação desse conselho, vai jogar por terra todos os avanços que foram obtidos com a lei de autoria na legislatura passada, do deputado Paulo Martins, né? Paulo Eduardo Martins, que extinguiu o imposto sindical. Ela irá jogar por terra também todos os avanços obtidos com aquela medida provisória da liberdade econômica, ou seja, ela vai novamente engessar as relações de trabalho. Tudo aquilo que a esquerda quer fazer. Se você engessa relações de trabalho, o país não se desenvolve, não gera emprego, você continua no atraso, na pobreza, na miséria, continua com aquela... É mais ou menos o que tem na Argentina, essencialmente aquilo. Ou seja, é uma proposta que ela não tem, e ela contempla também, ela traz, nos seus artigos, na prática, a recriação do imposto sindical, a medida que estabelece que esse conselhão, que está sendo chamado corretamente de soviético, que na prática é inspirado no modelo comunista de aparelhamento do Estado e criar instituições paralelas, conselhos, para na prática exercer o poder, sem que nenhum dos seus membros seja eleito, tenha a legitimidade para esse tipo de ação. Essa PEC permite a esse conselho, por exemplo, determinar de que maneira será feito o financiamento das instituições sindicais. Ou seja, na prática, ela vai, obviamente, recriar o imposto sindical. Obriga toda e qualquer negociação trabalhista a ser mediada por um organismo sindical. Então, se você é um pequeno empreendedor, e se você que é empreendedor, ou que presta serviço, quer negociar a sua relação de trabalho com quem quer contratar os seus serviços, você vai ser proibido de fazê-lo, porque você vai ter que se sujeitar a uma intermediação por imposição legal e constitucional de um sindicato. Então, perceba, é um retrocesso gigantesco que está sendo pautado na Comissão de Constituição e Justiça, que corre o risco, sim, o mais importante, de jogar por terra os avanços obtidos a partir da lei da liberdade econômica, ou seja, é querer, na verdade, trazer uma pauta essencialmente petista, sindicaleira, esquerdista, para ser implementada dentro do governo Bolsonaro por iniciativa do Congresso Nacional. Essencialmente isso. Quem está sendo o principal mentor disso? Deputado federal Felipe Francischini, né? É bom dar o nome. Ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e por conta de uma decisão política, de fazer embate político com o governo Bolsonaro e também com a ala do PSL, que na prática vai sair do partido, os que são fiéis ao presidente, resolveu pautar essa PEC. Existe uma iniciativa feita pelo próprio Bernardo Kister, de uma petição no site Citizen.go, que está sendo encaminhada a Felipe Francischini, dizendo claramente que não queremos essa PEC. Ou seja, é um retrocesso em relação a tudo que foi sendo feito paulatinamente nos últimos anos, para criar no Brasil um ambiente de melhores relações de trabalho, permitir que empreendedores e assalariados, trabalhadores, prestadores de serviços, possam encetar entendimentos entre si sem interferência nefasta do Estado. E essa PEC ela faz justamente o sentido contrário, o que é mais grave, criando uma instituição, que tem até o nome oficial dela, é Conselho Nacional de Organização Sindical. É coisa típica da União Soviética isso, ou da Itália fascista de Mussolini, ou do regime nazista de Hitler. São todos idênticos por esse aspecto, né? Ou seja, cria um conselho que não é você que vai, não é você nem nós que vamos votar para os membros desse conselho, é a máquina sindical corrupta, ligada ao crime organizado e ligada à esquerda, que vai ter assento nesse conselho. É ela quem vai ditar como que você, como que eu, como todos nós aqui, iremos estabelecer nossas relações de trabalho, seja como empreendedores, seja como empregados. É isso que Felipe Francischini está querendo oferecer ao povo brasileiro. E o Bernardo disse uma coisa muito interessante, não bastou ele trair o presidente Bolsonaro, está querendo agora trair o país inteiro, pautando essa estrovenga que atende unicamente ao interesse de uma máfia sindical que é corrupta, que tem vínculos estreitos com o crime organizado, ou seja, um retrocesso sem par. Então, eu entendo que essa medida hoje é uma das mais urgentes que nós devemos combater.
na final, o governo não vai decidir. Quem vai decidir é esses movimentos sociais. É eles que vão entregar a pauta, né, para o governo e dizer, olha, nós queremos que se faça isto e desta maneira, né? Então todos os órgãos de gestão pública, agências reguladoras, todos eles vão estar submetidos aos esses tais movimentos sociais, que todos nós já sabemos e já estamos cansados de ver o que são esses movimentos sociais. São movimentos de bardeneiros, de vagabundos, né? Que a gente pode se resumir eles no seguinte: são os sovietes brasileiros, certo? Então essa proposta aqui, ela cria, com esse decreto, duas categorias de brasileiros, né? Aqueles que não fazem parte dos movimentos sociais, certo? E aqueles que fazem parte dos movimentos sociais. Os que fazem parte dos movimentos sociais vão ter os seus direitos, né? As suas pautas com reivindicações vão ter que ser ouvidos, né? E os que não fazem, então quer dizer, tu diz, mas então basta ser do movimento social. Sim, se você quiser se integrar aí ao MST, ao MTTS, TLT, lá sei o que é aquela porra que invade os prédios, vá lá e se integre dentro de um desses movimentos, né? Então a gente está seguindo nesse caminho que se resume nos sovietes brasileiros, certo? Rumando para um Estado igual à Venezuela, à Argentina, e vamos acabar igual a Cuba, certo? E o que é os tais dos sovietes? Sovietes surgiram na Rússia, né? Por isso que é sovietes, como um conselho de trabalhadores com o objetivo de impulsionar as lutas sociais, certo? Então você veja como é que funcionava os sovietes naquela época, e esse decreto de número, o decreto esse do 8.243, e tu vai ver que é a mesma coisa, certo? Eram os trabalhadores que fiscalizavam esses movimentos sociais, os sovietes, que fiscalizavam as ações do governo,